Então assim, vamos lá. Versículo 24, então, do capítulo 1. Vamos ler. Agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. O mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como vocês estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está a sua palavra. E quero me colocar diante do Senhor e pedir a tua direção, a direção do teu Espírito. E pedir, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para ouvir a tua voz nessa noite. Que a tua palavra encontre corações que são como aquele solo fértil que o Senhor fala, onde a semente é plantada, ela cria raiz e gera frutos. Então nós queremos, Senhor, nos submeter a Ti e pedir ao Senhor que esteja conosco e que esteja trabalhando nos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Então, recapitulando, a primeira sessão que a gente fez aqui do livro de Colossenses, a gente deu uma introdução, né, sobre a carta. Nós vimos que a igreja ali era conhecida pela fé e pelo amor que eles tinham. Paulo depois ele fala que está orando por eles para que eles continuem crescendo no pleno conhecimento de Deus, sabendo qual que é a vontade de Deus para a vida deles e que eles continuem crescendo espiritualmente. Depois nós vimos na segunda sessão a supremacia de Cristo. Cristo como Criador de todas as coisas. E ali fala que tudo foi feito por Ele e para Ele. E a gente vê que Cristo sustenta todas as coisas. Cristo também é tratado como cabeça da igreja. E a palavra ali é não só como aquele que dá a direção, mas que é a fonte, a origem da igreja. Então a igreja nasce em Cristo. E depois, no final da segunda sessão, a gente teve uma segunda parte da sessão que fala sobre quem nós éramos sem Cristo, né? Quem nós somos em Cristo, o que Cristo fez por nós. E uma advertência para que a gente continue firme nisso. A necessidade de permanecer em Cristo. E hoje, nessa terceira sessão, a gente tem como título o amor à igreja. Alguns colocam esse trecho como as marcas, né, do ministério de Paulo. E a gente decidiu ter como tema o amor à igreja, porque o que a gente vê Paulo fazendo é amando a igreja. Então, várias coisas que ele fala aqui demonstram toda a preocupação que ele tinha com a igreja, todo o amor,
e como ele se empenhava, se esforçava, ele mesmo vai falar disso, para que a igreja pudesse crescer e pudesse continuar conhecendo a Cristo. Então a gente vai começar aqui o versículo 24, onde Paulo fala assim: agora me alegro em meus sofrimentos por vocês e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo, em favor do seu corpo que é a igreja. Veja que o começo do versículo 24, Paulo fala assim que ele está se alegrando nos seus sofrimentos. E isso parece um pouco contraditório, porque a gente não consegue assimilar sofrimento com alegria. Parece que não é possível a gente se alegrar quando existe sofrimento, porque são sentimentos que parecem aos nossos olhos completamente distintos. A gente sabe aqui que Paulo está se referindo à sua prisão, porque Paulo escreve à igreja dentro de uma prisão. A gente não sabe exatamente quantas vezes Paulo foi preso, mas a gente tem 4 vezes, né, em Atos, falando acerca da prisão de Paulo. Então a gente vê em Atos 4, a gente vê... Atos 4 não. Em Atos 16, 23, Paulo é preso em Filipos. Em Atos 21, 33, ele é preso em Jerusalém. Em Atos 23, 23, ele é preso em Cesareia. E por último, em Atos 28, 20, ele é preso em Roma, onde provavelmente ele tenha escrito essa carta. O que a gente vê aqui, e o que a gente vai ver em todos esses versículos que tratam da prisão de Paulo, Paulo não estava fazendo nada demais a não ser anunciando o Evangelho. E o que acontecia é que algumas pessoas ficavam incomodadas, falavam que ele estava tumultuando, né, que ele estava causando algum tipo de problema, e ele então era preso. E a questão é, como será que alguém pode ter alegria no sofrimento? E eu estava pensando um pouco sobre isso, e para tentar exemplificar, me veio como exemplo, quando uma mulher vai dar à luz. Então, as dores de parto, todo o sofrimento que a mulher tem, quando ela vê o seu filho, ela se alegra. Mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à dor, pode existir alegria. E esse é um exemplo. E com certeza Paulo, mesmo preso, mesmo tendo a sua liberdade, né, tirada, ele estava fazendo a obra de Cristo. Veja que o próprio Cristo vai falar para Paulo que agora ele iria ver como era importante sofrer por ele. Paulo, como a gente viu lá na introdução, ele já estava desde pequeno. Uma das primeiras citações da Bíblia que fala sobre Paulo, ele está segurando as vestes das pessoas que estavam apedrejando Estevão. Então Paulo cresce nesse ambiente. Quando ele se torna adulto, ele vai com muita força, com muito afinco, perseguir os cristãos. E veja bem, os cristãos estavam sendo perseguidos pelo amor deles a Cristo. Eles haviam muitos visto Cristo realmente ressuscitado, e eles não poderiam negar isso. Isso era uma verdade para eles, e eles não poderiam dizer nada contra isso. Não poderiam simplesmente esquecer e viver a vida deles. Se eles estavam dispostos a morrer por Cristo. E Paulo estava disposto a perseguir a igreja. E agora o jogo inverte. Porque Cristo aparece a Paulo e fala, bem, esse povo ele está sendo perseguido porque eles me amam. Agora, Cristo se revela a Paulo. Paulo não tem como negar quem é Cristo.
E o amor dele vai fazer com que agora ele seja perseguido. Mas, em meio à perseguição, em meio às prisões, Paulo está anunciando o evangelho e o evangelho está sendo espalhado. E a igreja está crescendo. E muitas pessoas estão sendo impactadas pela mensagem do evangelho. Então, com certeza, para Paulo ver a igreja nascendo, ver pessoas ouvindo a mensagem do evangelho, isso tem muito mais valor do que o seu próprio sofrimento. Assim como eu disse, uma mãe quando tem seu filho, por mais doloroso que seja, existe um amor ali pela criança que supera todo esse sofrimento, tanto que muitas mulheres gostam, né, de ter muito mais do que um filho. Porque, embora saibam que haverá dores, a alegria de uma criança é muito maior. Então, embora Paulo saiba que ele vai ser perseguido por causa de Cristo, o resultado de tudo isso é muito mais prazeroso e com certeza alegra o seu coração muito mais do que o próprio sofrimento que ele está passando. Depois ali no versículo 24, na última parte, Paulo fala assim: e completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo em favor do seu corpo, que é a igreja. Veja, às vezes algumas pessoas podem confundir essas aflições que Paulo está falando, que ele está completando no seu corpo, com o sofrimento expiatório de Cristo. E uma coisa que a gente precisa ter claro é que o sofrimento que Paulo está se referindo aqui, que ele está completando no seu corpo, não tem nada a ver com o sofrimento expiatório. Cristo sofreu, né, por nós, por nossos pecados, mas isso é uma vez só. E não há nada que nós possamos fazer ou que alguém possa fazer por nós para completar a obra expiatória de Cristo. Então, quando a gente fala aqui a palavra aflição, que é usada aqui, ela é uma palavra que fala sobre os problemas do dia a dia. Não está se referindo ao sofrimento expiatório, mas se fala das aflições que a gente tem na nossa vida cristã. E é interessante que um dos versículos que aparece essa palavra no grego, que é tríplices, que significa aflição, não significa nada, não. Não anotei o significado. Mas uma das vezes que aparece aqui, também é um exemplo de uma mulher dando à luz. Lá em João 16, 21, fala assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora, mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia, e essa angústia é a palavra que Paulo está usando aqui, por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. E o próprio Jesus vai falar isso, né? Lá em João, Jesus vai falar assim: eles disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Essa palavra aflições é a palavra que Paulo está usando aqui. Completo, né? Quando ele fala que ele completo no meu corpo o que resta das aflições de Cristo. É exatamente essa palavra que Cristo está falando. No mundo vocês terão aflições. E Cristo completa dizendo: tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, uma das coisas que a gente precisa ter em mente é que, como cristãos, a gente não pode pensar que quando nós estamos ou vamos para Cristo, nossos problemas se acabam. E a gente não tem mais nenhum tipo de problema, nenhum tipo de aflição. Porque tem muita gente que vai ensinar isso. Você venha para Cristo e seus problemas vão acabar. E não é isso que Cristo promete. Cristo fala: vocês vão ter aflições, vocês vão passar por situações difíceis. Mas a palavra de Cristo é: tem bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então a gente sabe que no final tudo vai dar certo. Não. Versículo 25, Paulo diz, se referindo à igreja: dela me tornei ministro de acordo com a responsabilidade
por Deus a mim atribuída, de apresentar-lhes plenamente a palavra de Deus. Veja que Paulo fala que ele se tornou ministro da igreja. A palavra que é usada aqui para ministro é uma palavra em grego, diáconos, que é o que a gente tem no português também, diácono. E significa, né, uma das traduções, servo e mordomo. Então, o que a gente vê é que Paulo fala que ele se torna, então, servo e mordomo da igreja. Não parece tipo um título de, né, uma hierarquia muito grande. Parece uma coisa bem de submissão. E o interessante disso, que eu estava pensando acerca dessa palavra, é que como nós servimos a Deus. Nós falamos na sessão anterior um pouco sobre que Cristo é a imagem do Deus invisível. Sendo Deus invisível, como eu posso ser seu servo e seu mordomo? Eu não posso dizer, vem Deus, senta aqui, vou preparar um lugar para o Senhor, toma um café e tal. Nós não podemos fazer isso. Mas da mesma forma que Cristo vem e ele é a imagem de Deus, nós conseguimos ver Deus em Cristo, uma coisa interessante é que quando nós olhamos para Cristo, que é uma das coisas que a gente falou na sessão anterior, se você quer ver quem Deus é, qual é o coração de Deus, o que Deus pensa, como Deus age, olhe para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós vemos ele como servo. O que ele nos ensina é, sirva ao próximo. Como eu sirvo a Deus? Servindo ao próximo. Então, como eu me torno um mordomo de Deus, um servo de Deus, se eu não posso servir a Deus porque ele é Espírito? Servindo a igreja. Então, a consequência, né, a prática, o ato prático de ser um servo, de ser um mordomo, é servir a igreja. Versículo 26 vai dizer, um pouquinho antes no versículo 25, ele fala que ele estava apresentando a eles a palavra de Deus, e aí continua com o versículo 26 dizendo, o mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Então, Paulo está se referindo, provavelmente, à questão dos gentios. Porque, se a gente for olhar, e a gente, né, conhecendo um pouco da história da igreja lá no Antigo Testamento, quando Deus separa para ele um povo, esse povo tinha que ser totalmente separado de outros povos. E a gente vai ver, por exemplo, lá em Atos 10, 23, Pedro falando assim, e disse-lhes, vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. E aí um pouquinho depois, mais para frente, em Atos 11, 9, ele vai falar, mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez, não chame tu comum ao que Deus purificou. Então o que a gente tem aqui numa passagem de Pedro, onde ele tem uma visão, onde um lençol com vários animais que era para eles, como judeus, era impuros, e eles não poderiam comer, e estava diante dele para que ele comesse. E ele, não vou comer, né? Como um judeu, não posso comer isso, não é agradável a Deus. E ele tem essa visão mais uma vez. E o que ele entende é que Deus está falando para ele, que
ele não poderia considerar impuro aquilo que ele tinha purificado. Ele estava se referindo aos gentios. Lá em João 1, versículo 11 e 13, vai dizer assim: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade de Deus, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, o que a gente vê aqui é que Jesus vem para os seus, que seriam o povo judeu, eles não o recebem, e por causa disso, a salvação é estendida para nós. Isso, claro, fazia parte do plano de Deus, porque a gente vê em profecias falando acerca disso. Não era do tipo assim, eu vim e, ixi, agora? Não me aceitaram? O que eu vou fazer? Vou procurar outras pessoas. Não, fazia parte do plano de Deus estender a salvação a todo homem. A Bíblia mesmo vai falar que a vontade de Deus é que todos venham a conhecê-lo. Então, o mistério que Paulo está falando aqui, provavelmente se refere a esse mistério, porque eles pensavam assim, o Messias vai vir para nós, né, ele vai ser um rei e ele vai subjugar todas as outras nações e a gente vai reinar com ele. Mas a verdade é que Cristo veio e o seu reino não era o reino que eles estavam esperando. E ele estendeu a salvação ao povo gentil, que somos nós. Versículo 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Então, Paulo vai explicar acerca desse mistério, que o mistério era Cristo no meio deles. E ele vai falar que isso era a esperança da glória. Bem, a gente sabe que dentro da história da redenção, nós temos a criação, a queda, a salvação, e nós estamos neste momento indo para a parte da consumação. Então, quando nós olhamos para nós, a gente não vê ainda essa perfeição. Embora, como nós vimos anteriormente, perante Deus nós somos apresentados como perfeitos, sem mancha, sem culpa. Mas como eu falei na sessão anterior, a gente não se sente dessa forma. Porque a gente constantemente está errando, constantemente está pecando. A gente não se sente perfeito diante de Deus e realmente erramos, pecamos e vivemos em um corpo que está corrompido. Mas existe uma promessa onde tudo isso é consumado. Onde a gente deixa este corpo e vai para um corpo novo. Isso é extremamente consolador, porque não só nessa questão de como a gente é falho, de como a gente constantemente está tropeçando, mas tantas outras coisas na nossa vida aqui que nos aflige, que não vão mais nos afligir. Talvez para a gente que, por exemplo, está bem de saúde, ok, mas você já pensou em uma pessoa, por exemplo, que não anda, não enxerga, não escuta, ou que sente dores, ou que está com câncer terminal? Como é glorioso pensar, cara, eu vou sair desse corpo, esse corpo não vai mais existir, eu estarei num corpo transformado. É isso que a gente vê lá em Filipenses 3, versículo 21 e 22, fala assim: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso,
segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Então existe uma promessa para nós de que quando houver a consumação de todas as coisas, a gente receba um corpo transformado. E um corpo onde a gente vai poder viver a eternidade com Deus. Versículo 28 e 29. Nós o proclamamos, advertindo e ensinando a cada um com toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso eu me esforço, lutando conforme a sua força, que atua poderosamente em mim. Veja a preocupação de Paulo com a igreja. A gente falou aqui, um dos motivos, ou na verdade o principal motivo de Paulo ter escrito essa carta, era por causa dos falsos ensinos que estava havendo. E olha a preocupação de Paulo com a igreja. O amor que ele tinha pela igreja, sabendo o perigo que isso poderia trazer para eles. O amor que Paulo tinha pela igreja impulsionava ele a viver uma vida totalmente dedicada a ela. Então, se fosse necessário estar preso, ele estaria preso. Fosse necessário ser açoitado, ele estaria sujeito a ser açoitado. E com certeza, isso não é uma coisa que deveria ser exclusiva de Paulo, mas deveria ser algo que está dentro do nosso coração. O amor pela igreja. E parece um pouco pesado isso, né? Até onde a gente vai pelo amor nosso à igreja, né? Mas é interessante como a mensagem do final de ano acerca do advento do amor, ela vem tendo um eco nessas sessões, porque não é difícil desconciliar a mensagem que foi pregada quando falava acerca do amor, que nós não podemos dizer que nós amamos Deus se não amamos o nosso próximo. Como a gente vai amar a Deus que não vê, se não amamos ao nosso irmão que a gente está vendo? Veja que o amor a Deus, ele está condicionado a esse amor pelo próximo, esse amor pela igreja. Porque o propósito de Deus, desde o início, é que a gente vivesse esse relacionamento, essa comunhão. O que a gente vê desde Gênesis, por exemplo, não foi o homem que disse assim: Deus, eu estou me sentindo só. Você poderia fazer alguém para estar do meu lado? O próprio Deus fala: não é bom que o homem viva só. E ele fez alguém para estar ao lado do homem. Porque essa é a verdade, não é bom a gente estar sozinho. Não é bom a gente caminhar sozinho. E existe uma ideia que se espalha aí que a gente pode ser igreja em casa. Mas como que a gente vai ser igreja em casa? Quando a Bíblia fala que o ferro afia, o homem afia o homem, como assim como o ferro afia o ferro, como é que isso funciona quando você está em casa? Quando você não precisa dar satisfação a ninguém, você não é cobrado por ninguém, você vive a sua vida da maneira como você quer, como que você pode ser igreja? Quando a gente pensa, por exemplo, na igreja como corpo, e a Bíblia fala que nós somos lá como vários membros e cada um tem sua função, qual é a sua função dentro do corpo estando dentro de casa? É difícil pensar. Porque existe a necessidade da gente estar junto. E automaticamente, quando nós estamos juntos, vai ter problema. Porque a gente é diferente. E às vezes a gente acaba falando alguma coisa que acaba ofendendo, a gente às vezes pisa na bola. E tem algumas pessoas que elas levam isso muito problema, é melhor ficar em casa mesmo, melhor do que, ao invés de ir lá e resolver, ao invés de ir lá e conversar, ao invés de se entender.
Então, o que Paulo faz aqui, indo assim ao extremo do seu limite físico por amor à igreja, com certeza é um exemplo para nós de a gente fazer muito mais do que a gente está fazendo e da gente não estar acomodado, achando que a gente só vir aqui, né, já é o suficiente. A gente precisa desse relacionamento, a gente precisa dessa comunhão, a gente tem essa necessidade. Em nenhum momento na Bíblia a gente vê alguém seguindo o seu caminho sozinho, sabe, sem prestar conta, sem... E assim, eu sou cristão porque eu creio em Cristo e posso viver minha vida sozinho. Mas existe a necessidade de estarmos reunidos. Versículo 1 e 2. Quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia e por todos que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno conhecimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Novamente, Paulo fala acerca do quanto ele está lutando e se esforçando com o propósito de que a igreja chegasse ao conhecimento pleno de quem era Cristo. E é citado aqui Laodiceia. Laodiceia, só para questão de curiosidade, era uma cidade que ficava a menos de 15 quilômetros de Colossos. Então era uma igreja que tinha muito envolvimento com Colosso. E aqui a gente vê que quando Paulo fala acerca do seu sofrimento, um dos motivos, é claro, era que Paulo estava sendo impedido de ir até eles. Paulo não os conhecia pessoalmente, como ele fala aqui. Provavelmente a igreja nasceu de Epáfras, né? Quando Paulo estava pregando o evangelho em Éfeso. Ele foi impactado pelo evangelho, foi para sua cidade e pregou o evangelho ali, e provavelmente levou notícias para Paulo, da igreja em Colosso. Mas a gente poderia pensar como deve ser difícil para você ter um chamado de Deus, você saber o que você precisa fazer e você não poder fazer. E esse era o sofrimento e a angústia de Paulo. De, poxa, como eu gostaria de estar com vocês, como eu gostaria de ver vocês, de conhecer vocês pessoalmente, de, sabe, estar ensinando, de estar falando sobre Cristo para vocês, mas estou preso. E com certeza isso era angustiante. Versículo 3, ele vai falar: nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Então veja, Paulo está escrevendo para alertar eles sobre os falsos ensinos. Então tinha muita coisa ali muito estranha. Havia muitos ensinos estranhos acerca de quem era Cristo. Tanto que a gente sai de uma sessão falando quem é Cristo, a soberania de Cristo. E o que Paulo fala para eles é que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Em Cristo está toda a verdade. Tudo que vocês precisam está em Cristo. E por isso é importante saber quem realmente Cristo é. Por isso que é importante a gente olhar para as Escrituras e tentar absorver o máximo que a gente pode acerca de quem é Cristo. Se a gente for pensar, por exemplo, quando o governo faz uma campanha contra nota falsa, o que o governo coloca?
todos os tipos de falsificações? Não. O governo fala, uma nota, esqueci o nome, uma nota verdadeira, ela é desta forma. Então tem aqui a marca d'água aqui, tem não sei o que, não sei o que. Se você olhar isso aqui é uma nota verdadeira. Então a gente não fica preocupado com a falsa. Tipo, em olhar tudo que as pessoas criaram de, né? Tem uma nota falsa que sai que ela é assim, outra falsa que é assim, outra que é... Não, a gente se preocupa com aquilo que é verdadeiro. Da mesma forma, é a nossa preocupação em conhecer quem é Cristo. Porque a partir do momento que nós conhecemos quem é Cristo, nós sabemos o que não é Cristo. Então, nosso esforço deve estar em conhecer aquilo que é real, aquilo que é verdadeiro. E quando alguma coisa que não for real, que não for verdadeira aparecer, a gente vai falar assim, isso aí não é Cristo não. Isso não tem nada a ver com Cristo. E aí ele vai dizer, no versículo 4, lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos que só parecem convincentes. Essa palavra é uma palavra interessante. Eu anotei aqui. Uma palavra que é pitanologia. E essa palavra ela aparecia em escritos jurídicos quando alguém tentava ficar com uma coisa sua que ele havia roubado, e aí ele tentava argumentar para dizer, não, isso aqui é meu. A ideia da palavra era mais ou menos essa. E eu lembrei de um exemplo lá em casa, porque assim, eu não sei quantos de vocês já passaram por isso, mas às vezes a gente passa isso. É raro, mas acontece. Do Samuel aparecer com um bonequinho que não é dele, aparecer com alguma coisa que não é dele. E aí tem toda uma história, né, de como aquilo foi parar na mão dele. E a ideia aqui é mais ou menos essa. De você tentar um argumento que pode parecer que tenha uma lógica, mas que a aplicação prática ela não é real, ela não é verdadeira. Então eles estavam sendo inundados de filosofias, de teorias, né, como a gente já viu, por exemplo, Cristo era um espírito, ele não era matéria, porque a matéria ela é má, então ele não podia estar em carne, logo Cristo não morreu e não ressuscitou. Cristo era como um raio do sol, né? O sol tem vários raios e Cristo é um desses raios. Cristo é um dos caminhos até Deus. E isso era mentira. Então, por mais que, quando você para ouvir essas coisas, parece assim, isso parece que tem uma lógica. Mas, na verdade, é mentira. E aí, se a gente for ver, algumas pessoas pensam que algumas dessas mentiras não são tão ruins assim, ou não são tão prejudiciais assim. Mas qual de nós tomaria um copo de água com 1% de veneno, né? Por mais que a gente não soubesse qual seria o efeito desse veneno, se nós soubéssemos que dentro de um copo de água puro existisse um pingo de veneno, nós não tomaríamos. E Paulo está alertando a igreja acerca disso. Olha, cuidado. Pode parecer que, eles falam bem, existe uma filosofia. Afinal, eles estavam ali com todas as ideias, né, e filosofias gregas que estavam ao redor deles ali. Muita coisa poderia parecer, que belo, né, muito eloquente e tudo mais. Mas a verdade é que, tiravam a verdade de quem é Cristo. E isso é perigoso para a igreja. E vamos encerrar com o versículo 5. Diz assim, porque embora fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo.
Então, novamente, Paulo vai citar, vai falar de novo que ele não está com eles fisicamente, que ele gostaria de estar com eles, mas o coração dele está com a igreja. E ele fala aqui que ele se alegra em ver como estão vivendo em ordem, como estão firme, como está firme a fé que eles tinham em Cristo. Então, duas palavras aqui, ordem e firme, são palavras que eram comuns no linguajar militar. Ordem se referia, por exemplo, quando os soldados estavam em ordem na fila. E vai trazer a ideia de que cada um está no seu devido lugar. Então, Paulo ele está falando, olha, eu estou alegre em ver que cada um está dentro do corpo no seu devido lugar. E firme dá a ideia de resistência, de estar pronto para o combate. Então, diante dessa situação que eles estavam vivendo, de serem afrontados com tantas ideias, era necessário que eles estivessem desta forma, firmes. Eles sofreriam esses ataques, mas era importante que eles não retrocedessem diante disso. Em muitas outras partes, a gente vê um encorajamento de Paulo acerca disso. Porque, às vezes, a gente pode se sentir, até diante desses ensinos, um tipo de medo, às vezes, de... Não é isso não é verdade. Ainda mais nos dias de hoje. Onde, sei lá, você fala alguma coisa e as pessoas... Não, mas veja bem, verdade não é absoluta, veja, não é bem assim, né? E às vezes a gente pode ficar, de certa forma, acanhados, né? E até com medo de expor a verdade de Cristo. E diante disso, eu acho que é importante a gente lembrar, e eu encerro aqui, de como a nossa luta ela não é contra a carne nem contra o sangue. Eu acho que a gente, às vezes, vai para um extremo muito perigoso, porque, às vezes, a gente tem experiências de lugares onde essa questão espiritual ela é muito colocada em destaque, e aí a gente vai para um lado extremo de quase não acreditar no mundo espiritual. E quando, na verdade, a Bíblia ela mostra que a gente tem alguém... Satanás, ele domina o reino das trevas e ele está contra nós. Então, com certeza, a igreja ela estava sendo afrontada por esse tipo de situação. Veja, qual que é o interesse de Satanás? Que a igreja avance, que o evangelho avance, que as pessoas cheguem ao pleno conhecimento da verdade, que elas sejam salvas. Nenhum. Então havia, com certeza, e há nos dias de hoje, uma luta espiritual com relação ao Evangelho. E eu queria terminar só lendo esse trecho de Efésios 6, 12 e 18, para que pudesse ser também um trecho que a gente meditasse, durante essa semana. Porque a gente viu aqui como Paulo amava a igreja e como ele estava preocupado com a igreja e com todos esses ataques que a igreja estava sofrendo. E talvez a gente precisa pensar acerca dessa batalha espiritual que existe. Então, em Efésios, versículo 12, começa assim: pois nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis. Depois de terem feito tudo, assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé,
com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? Então é isso, pessoal. Vamos ter um tempo de resposta. Vamos louvar o Senhor e que a gente possa meditar nisso. Meditar acerca do nosso amor pela igreja, meditar acerca de toda essa questão espiritual e de como é importante a gente estar em Cristo, permanecer em Cristo, sabendo que com certeza nesse mundo a gente vai ter aflições. E que muitas vezes o diabo ele vai com certeza criar situações para que nós sejamos tirados do caminho do Senhor. Mas a verdade é que ninguém pode nos tirar da mão de Deus. A gente sabe disso e a gente crê nisso, que a gente não pode perder a nossa salvação, como se a gente, por exemplo, perdesse uma chave de carro. Então não é assim um deslize, alguma coisa que vai fazer com que, poxa, se naquele momento Jesus voltar, você perdeu a sua salvação. Porque nossa salvação está muito firme e muito segura nas mãos de Deus. E a gente vê que Ele pagou um preço alto pelos nossos pecados no passado, no presente e no futuro. Então a gente está seguro no Senhor, mas existe uma necessidade da gente permanecer nele. Existe também uma necessidade da gente ter atenção com relação às coisas espirituais e a esses ataques que muitas vezes a gente pode estar enfrentando e a igreja enfrenta. Amém?